Então, a pele negra é o sinal de Deus pelo pecado de Caim ou é a maldição de Canaã? Será que a África está condenada a ser escravizada? Será que os negros, será que os africanos são amaldiçoados? Se você já ouviu ou acredita nisso, esse vídeo é 100% para ti. Olá, eu sou o Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui no YouTube para falar da palavra do Senhor, sempre com o objetivo de abençoar-te, de firmar-te, de encorajar-te na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é: será que a pele negra é o sinal de Deus pelo pecado de Caim ou é a maldição de Canaã? Fica até o fim do vídeo e vamos descobrir juntos se há base bíblica para isso. Mas antes, quero fazer-te o convite habitual. Deixa o like no nosso vídeo, subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações. Todas essas ações são muito relevantes para nós, porque o YouTube vai perceber que esse vídeo é de importância para ti, esse canal é relevante e vai sugerir a outras pessoas que tenham um interesse semelhante ao teu. Dê-nos esse empurrão, dê-nos essa força, vai ser de grande valia. A partir da Bíblia, nós percebemos que o pecado corrompeu a raça humana. Com a queda do ser humano ao pecado, a poligamia, a mentira, assassinatos, terremoto, tudo isso passou a fazer parte da história da humanidade e também a escravidão. E para justificar a escravidão, para justificar o racismo, algumas pessoas usaram argumentos absurdos, descabidos e o mais incrível, usaram até a Bíblia. Existem dois textos no livro de Gênesis que foram usados, e o mais incrível, ainda são usados por um grupo pequeno de pessoas para justificar a ideia de que pessoas de pele negra são inferiores, que os africanos merecem ser escravizados, que de alguma forma são sub-humanos. O primeiro texto está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos de 11 a 15. Nesse texto nós vemos que Caim, por causa do assassinato que ele cometeu, ele matou o seu irmão Abel, o Senhor marcou com um sinal para que as pessoas de alguma forma não se vingassem disso. E algumas pessoas acreditam, com base nesse texto que nós vamos ler a seguir, que esse sinal de Deus é a pele negra. Mas vamos ler o texto para perceber o contexto. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. Como acabamos de ler, o Senhor meteu um sinal em Caim que serviria de alguma forma como proteção. Quem se encontrasse com Caim, por causa desse sinal, não o mataria. Embora o texto não diga que sinal é esse, algumas pessoas afirmam que esse sinal é a pele negra. Mas será que no texto encontramos base bíblica para isso? A resposta é um claro e simples não. Essa teoria é falsa e vou-te mostrar porque que não tem bases para acharmos isso. Foi Noé e a sua família que entraram para a arca e sobreviveram ao dilúvio. E uma coisa interessante, caso não saibas, Noé é descendente de Sete. Sete era irmão de Caim e de Abel, ou seja, toda a descendência de Caim morreu no dilúvio. Como é que então os negros seriam descendentes de Caim, se todos morreram no dilúvio? Não faz sentido. Leia Gênesis capítulo 5, lá está a árvore genealógica, lá está de onde é que Noé descendeu. No capítulo 5 nós aprendemos que Adão foi pai de Caim, Abel, Sete e outros filhos. Sete, por sua vez, foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Maalalel, Maalalel foi pai de Jared, Jared foi pai de Enoque,
Enoque foi pai de Metusalém, Metusalém foi pai de Lameque e Lameque foi pai de Noé. Mais uma vez, Noé é descendente de Sete, não é descendente de Caim. Logo, se existem negros até o dia de hoje, é porque não são descendentes de Caim. Logo, a primeira teoria cai por terra. O segundo texto também está no livro de Gênesis, está no capítulo 9 e os versículos são de 18 a 27. Nessa história nós aprendemos que Noé certa vez embebedou-se e dormiu nu na sua tenda. Um dos seus filhos, chamado Cã, viu a nudez do pai, chamou os outros irmãos para também contemplarem e zombarem do pai de alguma forma. Mas os outros filhos não aceitaram. Quando Noé despertou do sono, quando a bebedeira passou, ficou a saber da situação e ele amaldiçoou Canaã, que é filho de Cã. E a maldição basicamente consistia que Canaã seria servo dos seus irmãos, seria servo dos outros. Então as pessoas usam esse texto para dizer, olha, aqui a maldição de Noé sobre Canaã diz que Canaã seria servo de todos. E esses aqui, os descendentes de Canaã, são os africanos. Os africanos são servos, são escravos de todos. Vamos ver então se o texto realmente está a dizer isso, se há alguma base bíblica. Como sempre, vamos analisar o texto no seu contexto. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. O racismo e, consequentemente, a escravidão passou a ser lei civil e até lei divina para determinados povos. Os donos de escravos acreditavam que o tratamento que os escravos recebiam era o tratamento que mereciam, afinal de contas, era a maldição, era o cumprimento da vontade de Deus. Mas será? A pergunta-chave para percebermos se isso é verdade é a seguinte: os negros descendem de Canaã? E a resposta é não. Os negros descendem de Cush. Vamos ler agora o livro de Gênesis, capítulo 10, verso 6. Diz o seguinte: os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Nós aprendemos que Cush, Mizraim, Put e Canaã foram ancestrais dos seguintes povos. Mizraim foi ancestral dos egípcios, Put dos eritreus, Canaã foi ancestral dos cananeus, que viviam na região da Palestina, um povo muito parecido aos israelitas, e Cush foi ancestral dos etíopes, foi ancestral, consequentemente, dos africanos, daqueles de pele negra que constituem a África Negra, vamos assim dizer. No livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 23, nos é dito o seguinte: será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Neste versículo que acabamos de ler, será que o etíope, esta palavra etíope no original, está Cush, ou seja, negro? Então nós aprendemos pela Bíblia que os descendentes de Cush foram os de pele negra, consequentemente, que povoaram aqui a região de África, são os africanos, são os descendentes de Cush, não os descendentes de Canaã. E olha como é que a história se inverte. No capítulo 9, verso 25, Noé disse, maldito seja Canaã, será servo dos servos para os seus irmãos. Ou seja,
Canaã seria servo, seria escravo para os seus irmãos. E Cush, que dele descendem os africanos, Cush era irmão de Canaã, ou seja, Cush iria usufruir da servidão de Canaã e não o contrário. Nesse caso, para ficar mais claro, os africanos iriam usufruir da servidão, seriam senhores dos descendentes de Canaã e não era o contrário. Tá bom. E nós vemos o cumprimento desta palavra quando Josué, liderando o povo, entrou para a terra prometida, conquistou a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. Josué encontrou um povo, o povo cananeu, e esse povo ficou escravo, ficou servo dos israelitas. Eles foram submetidos a trabalhos forçados, partiam pedra, faziam esses trabalhos braçais em cumprimento àquilo que Noé já havia dito. E tu podes estar a dizer agora, ok, Braulio, já percebi que a pele negra não tem nada a ver com maldição de Deus, com destino à escravidão e etc. Mas mesmo assim, o povo cananeu, os descendentes de Canaã, foram escravos. Será que Deus aprova a escravidão? Será que Deus quer que exista um povo que seja escravo do outro? Nós temos que perceber uma coisa. A escravidão que o povo cananeu foi submetido não era uma escravidão racial. Era uma escravidão como punição de Deus, porque aquele povo se tornou o povo mais perverso daquela zona. Só para teres uma noção, os cananeus tinham uma cerimônia de adoração a uma falsa divindade chamada Moloch. Nessa cerimônia de adoração, eles faziam práticas sexuais aí mesmo para cultuar e também sacrificavam bebês. Eles queimavam bebês vivos a essa falsa divindade. Isso é só um pouco daquilo que o povo cananeu fazia. Então o Senhor, naquela época, usou o povo israelita para cumprir uma punição àquele povo que era feroz, que era idólatra, que era muito violento. E agora que já percebeste que a pele negra, os africanos, não tem nada a ver com maldição de Deus, ou o sinal de Deus sobre Caim, que passou até nós, não tem nada a ver com isso. Eu quero ler contigo Gálatas 3, versículo 28. Diz o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos diz que não existe escravo, liberto, homem, mulher, todos somos um em Cristo Jesus. A Bíblia não dá base para o racismo, não dá base para nenhum tipo de discriminação, quer seja racial ou outra discriminação qualquer. Se tu te arrependeste dos teus pecados, recebeste Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Senhor te aceita, Deus te aceita. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, os negros, os africanos, não são marcados com nenhum tipo de maldição, não foram predestinados à escravidão, nem nenhuma dessas teorias que não tem pé nem cabeça, ok? Então, espalhe essa palavra para todo mundo, envia para aqueles que tu achas que acreditam nisso ou não têm tanta firmeza, não têm convicção quanto a esse assunto, para que também possam ser abençoados. Quero pedir-te agora o habitual. Deixe o like no nosso vídeo, subscreva o nosso canal se ainda não é subscrito, ative o sininho para não perderes nenhuma notificação e comenta aqui embaixo. Tinhas dúvidas sobre esse assunto? Ficaste esclarecido? Será que faltou aqui algum ponto por mencionar? Agora é a minha vez de te ouvir. Quero ler aqui o teu comentário, vai ser muito útil para nós e podes deixar aqui as tuas perguntas, quem sabe é o tema do próximo vídeo. Fique com a paz do Senhor, que Deus te abençoe.